sejam bem-vindos, Vanessa e Thiago, ao Pra Viagem. Como vocês estão? Oi, Chá. Estamos bem. Primeiramente, muito obrigada por ter nos convidado. É um prazer estar aqui. Isso aí, morando nos Estados Unidos. Há quanto tempo que vocês saíram aqui do Rio Grande do Sul? Em julho, completou 2 anos. Nós chegamos aqui no dia 1º de julho. E desde então, na verdade, nós já mudamos 3 vezes. A nossa terceira casa. Hoje nós moramos, na verdade, em Round Rock, que é a 5, 10 minutos ao lado de Austin, que é como se fosse a nossa região metropolitana no sul. Qual foi o motivo para vocês terem saído do país? Em 2018 eu tive uma oferta de vir para uma vaga da minha própria empresa que trabalhava lá no Rio Grande do Sul e a gente aproveitou, né? Já era uma coisa que eu vinha me desenvolvendo para isso. Depois, quando eu conheci ela, a gente sempre conversou muito sobre isso, sobre morar em outros países, tinha outros países em mente. Teve outras oportunidades também com outros países, mas a minha visão sempre foi muito voltada para os Estados Unidos. E aí ela topou vir comigo e a gente estamos aqui. Já saíram daqui do país com um plano formado, né? Trabalhar lá, já tinha tudo certo. E Vanessa, tu acompanhou ele? Como é que foi o teu início aí, assim? Porque tu começou do zero aí, né? Então foi bem complicado. Primeiro pela falta da família, né? Eu nunca tinha ficado longe da minha família. Então foi uma novidade não só na questão do amadurecimento, mas também na questão da língua. Então, o Thiago me ajudou muito quando nós chegamos aqui. Ele precisava ir comigo em todos os lugares, até no médico ele me levava. Então, foi bem complicado no começo. Foi um desafio pessoal absurdo. Para ele foi, na questão da carreira. Para mim, foi pessoal em todos os sentidos. Amadurecimento pessoal, profissional e do casal, né? Quantos anos de E do casados? relacionamento com 2 anos. 2 anos e meio. Como é que é o dia a dia de vocês aí? Assim, claro, agora vocês já passaram por 3 moradias diferentes. Conta pra gente o que é diferente da rotina de vocês aí e do que vocês faziam aqui em Porto Alegre. O que mudou basicamente? Eu acho que a principal mudança que a gente teve no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, foi muito com relação à segurança. As pessoas também são bem diferentes. Elas até certo ponto são muito amistosas, mas falta um pouco da profundidade na amizade. Do brasileiro, do aquilo que só o brasileiro tem. O americano ele é muito friendly, ele é muito sociável, mas é até ali. Até no último final de semana a gente teve algumas experiências assim de jantar, de coisas assim com americanos, e assim, 2 horinhas de jantar. Tipo assim, o almoço, né? Tá marcado no meio-dia as 2 horas tá acabando, acabou, vai todo mundo embora e deu. O que a gente notou aqui, principalmente eu no começo por não falar inglês, como o Texas está muito próximo ao México, então tem muito mexicano, tem muito latino aqui no Texas. Então, logo que nós chegamos, quando as pessoas viam que a gente falava português entre nós, as pessoas tentavam se comunicar em espanhol, às vezes tentando ajudar a gente. Muitas vezes eu, por ele tentar traduzir as coisas, as pessoas tentavam me ajudar, então eu sempre achei isso muito legal. E assim, vocês já passaram por alguma situação, devem ter passado por várias, né? Mas alguma situação que marcou vocês? Não sei se é diferente, mas talvez diferente para nós, para nossa realidade. Eu acho que uma coisa que a gente conversa muito, que foi muito chocante, ainda está sendo para a gente, são questões raciais. E eu acho que isso está muito aflorado no momento, com todos os protestos do Black Lives Matter. Eu tinha uma visão, eu acho que a Vanessa também tinha uma visão, nos parece muito mais latente realmente a discriminação, o ódio racial dos dois lados, e a gente percebe isso no dia a dia. Hoje não existe uma oficial segregação das coisas, mas tu vai, às vezes, num tailgate, que eles chamam, que é num jogo de futebol americano, onde as pessoas estão lá na rua fazendo churrasco e tal, não sei o quê, e aí tu vê assim, tem o grupo dos negros e tem o grupo dos brancos. E não é uma coisa natural de se misturar e de tratar aquilo como uma naturalidade. Tem muita coisa que não é trazida pela mídia, tem muita coisa do dia a dia, das experiências, da convivência com as pessoas, que realmente acaba te transformando um pouco essa visão e tu começa a perceber que existe sim muita coisa atrasada aqui, pode-se dizer, sabe? Quando se fala desse aspecto racial.
Aqui o cara consegue dizer claramente que ele odeia um negro, que ele acha que o negro tem que morrer, que ele acha que o negro não tem espaço na sociedade, etc. e tal, porque teoricamente ele é livre para dizer isso. E aí quando começa a conviver e ver isso nas pessoas, te choca um pouco. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais impactou, assim, nessa experiência que a gente vem vivendo aí nos últimos 2 anos. A impressão que eu tenho, né, da imagem que o Texas manda para mim é de que o Texas é um estado armamentista, que é um estado muito conservador, que é um estado, digamos, por causa da relação com o México, né, ali da fronteira, que é um estado que não seria tão aberto assim a imigrantes. Vocês têm essa impressão também? Austin é realmente muito diferente das outras cidades. Eu acredito que mesmo sendo tão progressista, ainda assim existe bastante preconceito ou receio, não sei qual a palavra usar, em relação ao latino. Eu acredito que existe sim, por parte do conservador, ele olha o latino com outros olhos e acho que isso é bem forte, não tanto aqui onde nós moramos, nas outras cidades eu percebo que é mais forte, mas sim, é algo que a gente já percebeu. Nós nunca passamos por nenhuma situação que a gente tenha se sentido oprimido por ser brasileiro, mas se a gente observar em volta, a gente percebe. A gente percebe, de repente, um olhar, a gente percebe uma risadinha. Existe cidades que é engraçado, a gente passa, parece faroeste mesmo, assim, aquele negócio que a gente vê no filme, uns prédiozinhos pequenininho, muita coisa. A gente foi até viajar esse último final de semana, que a gente passou por algumas cidades já abandonadas, aquela coisa que tu vê, assim, de cidade que é muito pequena, que o comércio foi fechando, que as pessoas foram se mudando, etc. e tal. Então, ali eu acho que sim, tem uma veia muito mais forte de preconceito conservador, de não querer mudar as coisas que se tem ali. Numa cidade grande como Austin, ou Dallas, ou Houston, já não se consegue muito isso, porque já veio muita gente de fora, já tem muita influência no que se tem ali. Entendeu? Como é que tá a situação para vocês aí poder se deslocar no país? Eu sei que a situação nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Como é que tá a situação da pandemia por aí? Vocês se sentem seguros? Vocês fizeram uma viagem agora? Como é que foi isso? Quando tudo começou lá em março, eu ainda me lembro que eu tive uma reunião bem grande, assim, que veio várias pessoas de vários países e estava assim, ainda falando sobre o vírus, etc. e tal. Nem tinha nem número de casos aqui ainda. Mas eu me lembro que já era uma preocupação dessa questão de acumular muita gente e na reunião. E foi questão de uma semana depois já veio o lockdown. O governador do Texas, ele tomou uma perspectiva muito conservadora assim para a situação do coronavírus, né? Ele pegou e realmente se adiantou a toda a situação. Então, quando Nova York ainda não tinha muitos casos, não tinha chegado aquela situação toda lá em Nova York, aqui já estava todo mundo em casa. Então, março, a partir da segunda semana de março ali, a gente passou, sei lá, 3 meses direto em casa, sem sair, só ia no supermercado e voltava para casa. E em maio, por volta de maio, junho, as coisas começaram a relaxar um pouquinho, quando começou a cair, eu acho, o número de mortes lá em Nova York, principalmente na Califórnia. E aí, aqui relaxou demais. E aí, o número de casos aqui subiu. Hoje, a gente está numa nova realidade de usar máscara para tudo. A gente já é o comum, né? É estranho ver uma pessoa sem máscara na rua. A viagem que a gente fez foi para uma cidade em Galveston, se chama, que é o único litoral que a gente tem aqui, que é a Baía do Golfo, né? Do México. E tinha um amigo meu que, no caso, ia se casar numa cidade próxima lá, e a gente passou 4 dias, né? Nessa praia lá, que foi super legal. Tinha bastante gente na praia, mas não naquele estilo das fotos que a gente vê no Rio de Janeiro, sabe? As pessoas mantendo um certo distanciamento social. Qual é a principal diferença, assim, entre onde vocês estão morando para Porto Alegre, onde vocês moravam? É muito quente, é muito frio, tem neve, não tem? Fala um pouquinho do que vocês enfrentaram por aí já. Na verdade, em relação ao clima, não parece que nós saímos do sul, porque a gente acorda com
15 graus, nós vamos dormir com 30. É uma oscilação enorme. Nós estávamos na praia no fim de semana e hoje o dia passou com 16 graus. Então, em relação a isso, acho que nós fomos bem felizes na nossa experiência. Se neva uma vez. Levou 2 dias. 2 dias desde que nós chegamos aqui. Então, para gente que gosta mais de um clima de verão, um clima ensolarado, foi bem feliz. A perspectiva da diferença maior para o lado positivo aqui, que a gente pode mencionar, é a estrutura da cidade, segurança, né? Locomoção. Acho que Porto Alegre é trancado, né? A questão do trânsito aqui. Tu vai da cidade de um ponto a outro muito rápido. É tudo highway, né? É tudo interestadual, são as avenidas grandes, estradas grandes. A questão da estrutura também, de ter muitas coisas em cada uma das regiões. A gente mora mais para o norte aqui, em Round Rock, e se a gente não quer, a gente não precisa dirigir para downtown, a gente não precisa ir para outras regiões, porque em volta existe uma estrutura muito grande. Não sou tão familiarizado com outras cidades em si, mas aqui, pelo menos no Texas e na nossa região, é tudo muito organizado, muito estruturado, diferente de Porto Alegre, em vários aspectos. Vocês estão elencando várias coisas legais do que vocês já estão vivendo aí, né? Mas eu tenho certeza que deve ter alguma coisinha aí que vocês sentem falta. Não vale dizer que é da família, tá? Porque isso é meio óbvio. Do que vocês sentem falta que só tem aqui no Brasil? Comida. A gente pensou a mesma coisa. Comida, com certeza. Tem coisas específicas que a gente sente falta. Sabores de pizza, por exemplo, assim, sabores estranhos do Rio Grande do Sul mesmo, tipo pizza de estrogonofe, que não tem em outro lugar, ou qualquer coisa assim. Um restaurante que tem buffet, que aí a gente não nota, porque todos os restaurantes praticamente têm esse... A gente faz em casa, né? O que a gente sente falta, assim, tipo o X de gaúcho aí. Churrasco gaúcho também. Churrasco. Mas o X foi uma coisa que a gente começou a fazer em casa, né? A gente comprou uma prensa mesmo. Não é um pão tão grande que nem a gente está acostumado, e a gente faz o nosso próprio X. Ficou super bom. Deixa a parte. E eu preciso destacar a costela. Porque eu sinto falta de costela. Nós temos vários restaurantes, várias churrascarias aqui, mas eles só servem cortes mais nobres. E eu sinto falta da costela com polenta, maionese, sabe? Um galeto. Vocês têm planos de... Agora, obviamente, que a pandemia aí tá ferrando com o plano de muita gente, né? Mas vocês já tinham planejado de voltar para o Brasil, fazer uma visita, ou os pais de vocês, familiares, irem visitar vocês? Como é que tá isso agora? Eu acho que deu um probleminha por aí, né? Os meus pais estavam com passagens compradas para vir em abril para o meu aniversário. E foi um mês antes. Logo que começou, estourou tudo, a companhia aérea entrou em contato e disse que iriam cancelar. Agora a gente está esperando para ver. Eles estão com passagem para vir em dezembro, mas ainda está com tudo fechado, né? Não pode ter turismo, no caso, entre Brasil e Estados Unidos. E como que vocês estão matando a saudade? Pelo telefone. Ainda bem que existe internet, porque é complicado. Rezando para passar logo essa pandemia. E é um desafio, porque além da saudade, a gente fica muito preocupado, né? Teve um período que a gente até parou de assistir as notícias do Brasil, porque foi um período bem complicado. Foi logo quando eles mandaram fechar a primeira vez tudo em Porto Alegre. É muita preocupação, e são pessoas que estão no grupo de risco. Daí nós temos irmãos que são mais jovens, mesmo assim é perigoso, então foi muito complicado. Além da saudade, a preocupação com eles, se não poder fazer nada. O único pensamento era, se acontecer algo, a gente não pode fazer nada. É uma sensação de impotência, né? E pelo que vocês me falaram aí, tudo que vocês estão vivendo, vocês imaginam a vida de vocês voltando para o Brasil? A gente nunca sabe, né? Mas hoje nós estamos encaminhando a nossa carreira, nosso dia a dia, nossos sonhos, para continuar aqui, para estabelecer a nossa vida aqui. Então, acho que a gente só volta para matar a saudade dos pais e da costela. Bom, meus queridos, muito obrigado por terem aí aberto a casa de vocês, me recebido aí, conversado comigo esses minutinhos aí. Desejo sorte para vocês aí nas carreiras e em tudo que vocês estão fazendo, e que a gente possa se ver logo
né, que essa pandemia passe logo. Amém. Saudades, sucesso. A gente está acompanhando o canal, tá muito legal, muito bacana os conteúdos. Dá um aperto no coração, porque dá mais vontade de viajar. Nesse momento a gente não pode, mas é legal a gente acompanhar pelo menos pela internet.